Não dá? Péssimo, péssimo. E agora? Ah, agora sim, né? Um segundinho. Uma pergunta, vocês sabem se o áudio sai por aqui, por cima ou aqui por baixo? Por baixo. Baixo? Então. Bem, pessoal, vamos começar. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Estou muito feliz de poder estar aqui com tantas pessoas, né? E conhecer muitas pessoas, consegui conversar com alguns de vocês já, né? Foi uma alegria muito grande. Conhecer alguns dos meus alunos presenciais, né? Que serão do curso de professores, né? De São José dos Campos. Então, está sendo uma grande alegria estar aqui com vocês. E a palestra de hoje que eu queria falar com vocês é sobre matemática e maravilhamento, o quadrivium e o maravilhamento. Eu queria tratar desse tema sobretudo porque é um tema que, como o professor Ian disse muito bem, aqui no Brasil ainda é pouco falado, ou ainda nós temos uma ideia, infelizmente muito difundida, de que o trivium é aquilo que basta e o que importa, e que o quadrivium, na verdade, é como se fosse uma adjacência, uma coisa desnecessária, ou uma coisa que é meramente para estudos especializados. O que acontece é que quando nós acompanhamos muito jovens nos seus caminhos, nas suas caminhadas, nós percebemos que eles têm até mesmo uma capacidade interpretativa linguística boa, mas uma capacidade abstrativa muito baixa. Por quê? Porque eles não se dedicaram com profundidade ou com uma dedicação mais intensa às matemáticas, que nos dão essas habilidades, né? E nós poderíamos dizer que, para falar de matemática, quadrivium e maravilhamento, nós poderíamos começar até com a nossa experiência pessoal com as matemáticas. Lembrem das experiências que vocês tiveram com a matemática. Eu queria que vocês pensassem que todo o maravilhamento do qual vou falar para vocês aqui, de fato, nasce de certo modo de um desconcerto. Qual é o desconcerto? Como eu sou burro. Sinceramente, essa foi a minha experiência. Nesse curso de 25 dias, eu estou ensinando duas disciplinas, latim e geometria. E quem me conhecesse há alguns anos atrás diria que como eu estaria ensinando um curso de geometria, né? E como eu estaria formando professores para dar esses cursos de geometria. E porque na verdade, muitas pessoas podem não perceber, mas na verdade eu era um zero à esquerda em geometria na época da escola. Na verdade, eu sempre tive um trauma imenso com geometria, dava calafrio assim, de ter aulas de matemática. E eu não acho que isso seja uma experiência muito diferente da que nós tivemos. E a nossa tendência natural é fugir disso. A nossa tendência natural é tentar nos justificar como nós fazemos. Todos nós já falamos aquela frase: eu sou de humanas, eu sou de exatas. Todos nós queremos nos justificar. Por quê? Porque é mais bonitinho dizer que eu sou de humanas. Daí eu justifico minha ignorância. Aí é muito gostoso, é muito gostoso. E eu fiquei nesse momento gostoso por muitos anos, até depois de ser professor já. Eu percebia que eu tinha uma capacidade de ler os textos latinos, conseguia ter um bom domínio nas humanidades, na filosofia, já tinha lido bons autores, mas a experiência talvez mais marcante que eu tive, primeira experiência, o primeiro desconcerto que eu tive com esse tema, foi inclusive com o professor Jean, em Nova Trento, um mês antes do meu casamento, em que ele me apresentou o vídeo pela primeira vez e ele me convenceu e me conversou comigo por 2 dias. A gente foi até juntos depois para sua casa, ele me recebeu e eu percebi o quanto eu era ignorante naquele tema, o quanto eu era ignorante. E de certo modo eu percebi que ele tinha me mostrado uma coisa que era tão bela, mas tão bela, que me doía não o fato de ser ignorante, porque isso doía. Todo mundo tem seu orgulho, sua vaidade que fica machucada. Poxa, eu falava latim, eu sabia ler os textos, eu tinha ido para o Vivário Novo. Então, digamos, a gente tem esse orgulho que precisa ser quebrado, precisa ser destruído. E a gente precisa, inclusive, admiti-lo em voz alta aos telhados, às vezes, para que a gente não se engane com relação a ele. E o professor Jean, ele fez o curso de Euclides e eu me senti totalmente humilhado. Não por culpa dele, evidentemente. Não por culpa dele, evidentemente. Mas me senti humilhado por quê? Porque eu percebia que era algo muito belo e que todos os alunos conseguiam acompanhar muito bem. Avançamos muito naquele curso, né? Os alunos estavam encantados com aquilo e eu estava travado.
Eu estava travado e é como se eu tivesse uma incapacidade para aquilo. Foi como se eu tivesse sentido, como assim isso é belo e eu não fui feito para isso? Isso não pode ser assim. Porque se tem uma coisa que é tão boa, me traz esse gostinho tão bom, é uma verdade tão bela, como é que o meu coração deseja isso e não foi feito para isso de algum modo? Então, aí que eu percebi uma coisa, que na verdade, todos nós fomos feitos para esses estudos. Todos nós. E é por isso que esse curso está sendo tão extraordinário. Nós temos professores de matemática aqui, no curso também, fazendo aulas de Euclides, e temos professores de literatura, fazendo Euclides, e, eu sou professor de filosofia. Precisa fazer Euclides? Precisa, e você vai ser chamado mais vezes para o quadro, inclusive. Mas eu não quero estudar Euclides. Perfeito, agora já sei exatamente quem eu vou chamar amanhã para o quadro. Então, digamos, eu percebi que isso é tão belo, e eu percebia que tinha uma certa dimensão da beleza que estava me sendo negada. Por quê? Porque eu era ignorante e não queria sabê-lo. Eu não queria saber disso. Era mais fácil para mim justificar que não fazia sentido. E muitos de nós tivemos essa experiência com matemática. Até que depois o professor Jean marcou muito minha vida nisso, me ensinou muito sobre isso. Tive outros professores também, o Dr. Seeley, Dr. Andrew Seeley, que foi professor do TAC também. Na University of Dallas também estudei bastante o quadrívio. E acaba que tudo isso me fez me apaixonar por esse tema de tal modo que eu não quero que essa beleza permaneça só para mim. Eu não quero que esse pôr do sol seja visto somente por mim. Eu quero que todos vocês possam ver que existe um sol que é belo e que talvez vocês não estejam enxergando esse sol, não por culpa do sol, mas porque vocês estão por muito tempo em um sono e que precisam abrir os olhos e acostumar os vossos olhos com essa beleza, que é árdua e que leva tempo. Só que nós não estamos acostumados a desejar algo que é belo, mas que leva tempo. Sejamos intelectuais em 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Resolva a tua vida de estudos em 1 ano, 2 anos. Calma. A coisa mais consoladora é quando nós percebemos que, se isso é bom para a nossa vida enquanto pessoas, independente da nossa profissão, se esse estudo é verdadeiramente livre, de certo modo, nós vamos fazer isso até nosso último suspiro. E isso não é para nós um desincentivo, ao contrário, é um consolo. Eu sei que eu vou dar o meu último suspiro discutindo esses temas, dando aula sobre esses temas, se Deus me permitir, e nós vamos nos alegrar com isso porque são coisas que fazem a vida cada vez mais bela. Então, a primeira experiência que eu queria trazer é essa para vocês. Nós temos uma experiência muitas vezes um pouco traumática com as matemáticas, né? Seja na escola pela divisão de humanas e de exatas, então a primeira razão, porque nós tendemos a dividir os nossos estudos entre humanas e exatas, mas por uma segunda razão também. A segunda razão é porque as matemáticas, da forma que são ensinadas hoje nas escolas, muitas vezes elas dizem o que deve ser feito, mas não o porquê deve ser feito desta maneira. Então, é a pergunta da criança: o que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando a criança começa a amadurecer, ela começa a fazer a segunda pergunta. Quem tem filho pequeno sabe: por quê? Mãe, por quê? Pai, por quê? Pai, por quê? Mãe, por quê? Digamos que na escola, muitas vezes, nós permanecemos por muito tempo, talvez nossa vida escolar inteira, numa certa infância intelectual, porque nos falam apenas que cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual cateto ao quadrado. Então a gente aprendeu isso. Por quê? Porque sim, confia. Confia que é, né? Mas nós não aprendemos o porquê as coisas assim funcionam. Então parece para nós um pouco arbitrário que sejam assim essas regras, que sejam assim essas leis matemáticas, de tal modo que eu compreendo e sofro junto com um jovem que fala que odeia matemática. Mas eu sofro com ele não como alguém que pensa que ele tem razão, mas como alguém que vê que ele tem um tesouro que está sendo oferecido para ele, que pode ser oferecido para ele, ou melhor, por perceber que ele é herdeiro de uma herança, ele é herdeiro de um tesouro que está diante dele, mas que ele mesmo se acha incapaz de tomar esse tesouro para ele, tomar essa herança para ele. Então essa foi a nossa experiência geralmente com as matemáticas. O grande problema é que, geralmente, nós que tivemos essas experiências e somos dedicados e preocupados com a educação dos nossos filhos, nós acabamos passando isso para eles.
É muito razoável isso. Por quê? Porque não adianta você falar para o seu filho: professor, meu filho detesta matemática. Tá, e você quer estudar Euclides comigo? Não, professor. Não é bem assim, né? Também não, né? Já passei por isso. Pera, então, se você acha que isso é uma coisa pela qual não se deve, ou não vale a pena empenhar-se por muito tempo, por que você está querendo que o seu filho veja alguma graça nisso? Então, de certo modo, nós, de maneira consciente ou inconsciente, nós acabamos sendo grandes mestres para os nossos filhos, acerca do modo pelo qual eles devem ver essas disciplinas. Nós ensinamos para os nossos filhos o que são as matemáticas e sua beleza, seja pela nossa ação, seja pela nossa omissão, seja pela nossa palavra, seja pelo nosso silêncio. E muitas vezes o nosso silêncio ou o nosso desinteresse dizem muito para eles qual é o valor que a matemática tem para a vida deles e para o intelecto deles. Então, a culpa muitas vezes não é deles de odiar isso, mas é nossa. É minha como professor, em primeiro lugar. E é nossa como pais. E eu queria mostrar para vocês que essa distinção que as pessoas fizeram entre humanas e exatas é uma coisa muitíssimo recente. Essa descrição que estava na frente da academia de Platão falava: Agiomeretos medeis eisito, que o ignorante em geometria não entre aqui. Então, literalmente seria que o ageômetra não entre aqui. Mas espera, professor, ele não era de humanas, o Platão? Ele era da filosofia, não? É de humanas. Na verdade, a filosofia, como o professor Jean bem disse, ela é uma disciplina superior que precisa de certas disciplinas dispositivas, que dispõem a nossa inteligência para essas disciplinas superiores. Quem não é capaz de compreender os passos de um argumento de Euclides, pouco fruto tirará da Suma de Teologia de São Tomás de Aquino. Pouco fruto tirará, porventura, da lógica, por vezes. Então vocês percebem que, de certo modo, os antigos medievais e até alguns homens da Renascença e da contemporaneidade sabiam disso. Sabiam que era uma coisa pela qual valia a pena gastar tempo, como o professor Ian disse. Latim e geometria, vale a pena gastar tempo com isso. Por quê? Porque são coisas que, se nós assimilamos bem, a gente começa a perceber uma beleza, um gáudio, um júbilo que a gente não conhecia antes. E eu quero que a gente pense um pouco nisso aqui. Vamos pensar como essas artes liberais elas são estruturadas. Brevemente, essa é uma imagem muito famosa, que está num livro chamado Hortus Deliciarum, de uma monja do século XII chamada Herard de Landsberg. É uma imagem muito bela que fala sobre a filosofia, a sabedoria, aqui, e ela está rodeada pelo círculo de disciplinas liberais, as artes liberais, a gramática, que é muito... A primeira gramática, retórica, dialética, música, aritmética, geometria e astronomia. 7 artes liberais. Mas o mais legal aqui é ver o que cada uma tem, né, pra gente saber. A gramática, né? Olha que coisa bonita. A gramática tem um livro nas mãos. Por quê? Porque é pelo livro que nós mudamos o mundo. É pelo livro que mudamos a educação. E no outro lado da mão que ela tem? Um estímulo. Porque por um lado assim que a gramática é apresentada e assim que a gramática é isso. Brincadeira, mas é assim que eles diziam, né? Então, aqui a retórica, escrevendo seus discursos. A dialética é uma cabeça de cachorro. Por quê? Argumenta sin occurre remore canino. Está escrito aqui, né? Argumenta sin occurre remore canino. Então eu permito os argumentos correrem tal como de modo canino. Ou seja, pela lógica, pela dialética, nós aprendemos a também rebater as falácias que nos são apresentadas, a perceber quais são os argumentos que não se seguem das premissas que outrora nos foram apresentadas. Então, nós temos as disciplinas do Trivium, que todos vocês conhecem muito bem, mas as do Quadrivium parecem ser um pouco mais desprezadas. Mas, sobretudo, isso acontece porque grande parte do renascimento da educação clássica no século passado surgiu a partir de um texto, que eu gosto muito do texto, mas tenho certas divergências com ele. É um texto que geralmente, nas minhas formações de professores, é o segundo texto que nós lemos, que é um texto chamado As Ferramentas Perdidas de Aprendizagem, da Dorothy Sayers. É um texto excelente, muito interessante de ler, assim, para perceber uma visão pedagógica sobre alguns problemas da educação na contemporaneidade. Mas, por outro lado, a visão que ela apresenta nesse texto é de que o que mais importa são as disciplinas do Trivium, de certo modo, e o Quadrivium seria algo mais para uma especialização. O que faz com que muitas vezes se autorize nos pedagogos essa distinção arbitrária entre humanidades e exatas. Então, como este texto foi
muito influente no século passado para a renovação desse movimento de escolas, universidades, colleges, poucos lugares saíram desse paradigma, ou deixaram de estar presos a esse paradigma. Então, por isso que essa palestra eu queria trazer para vocês, para mostrar como nós devemos levar a sério o fato de que essas disciplinas liberais do quadrívio, isto é, a disciplina da aritmética, geometria, música e astronomia, são disciplinas que não são para um grupo seleto e pequeno de uma pequena elite, mas são para nós todos. Todos nós devemos e somos chamados a ver essa beleza que se esconde nas proporções, nos sons, nas formas e nos números. Então é isso que eu queria que vocês tivessem em mente hoje. Sobretudo percebendo que, quando nós estudamos essas artes do quadrívio, elas não estão de todo isoladas e separadas das disciplinas que nós chamamos do trivium, as disciplinas que formam-nos para a linguagem. Nós pensamos que existe uma separação muito grande entre elas, mas na verdade os antigos e os medievais sempre souberam que, na verdade, as disciplinas do quadrívio, elas afiam a nossa mente para que nós possamos, de maneira mais própria e adequada, organizar nossos raciocínios, seja em discursos retóricos, seja em argumentos lógicos, seja quando escrevemos um texto e queremos considerar a coerência gramatical desse texto. Aqui temos um autor que eu tenho um carinho muito grande por ele, também é lido muito na formação de professores, é Quintiliano, que é um pedagogo romano do século I depois de Cristo. E ele tem um livro chamado Instituição Oratória. Nesse livro ele está falando qual será a formação do perfeito orador, isto é, do vir bonus peritus dicendi, do homem bom perito na arte de falar. E a formação desse homem, ela passa, entre muitas coisas, também pelos estudos matemáticos. Percebam, não como um complemento apenas, não como um professor meu dizia, não como um plus a mais, né? Mas o Quintiliano, ele falava da importância da geometria para que o orador seja minimamente versado na arte de falar. O Quintiliano fala o seguinte: em primeiro lugar, a ordem é necessária para a geometria. Por que também não seria necessária a ordem para a eloquência, isto é, para a habilidade de falar adequadamente diante do público? Já que é preciso ter ordem na geometria, então, no nosso discurso para um público que também deve ser ordenado, assim também a geometria poderia nos ajudar a que nós tivéssemos uma ordem maior na eloquência. E o que acontece na geometria? A geometria, ela demonstra as suas conclusões pelas suas premissas, pelos seus postulados, por suas definições, por suas noções comuns. Então, de certo modo, a geometria demonstra as conclusões pelas premissas e as coisas incertas pelas coisas certas. Nós partimos daquilo que nós temos de certo para chegar àquilo que é incerto. Nós partimos daquilo que é por nós conhecido para que cheguemos àquilo que ainda é desconhecido. Então ele fala: porventura não fazemos o mesmo quando discursamos? Parece-nos que Quintiliano está dizendo o seguinte: o procedimento de alguém que se exercita na geometria é muito semelhante ao procedimento de alguém que prepara um discurso. O procedimento de alguém que tem que debater por uma tese é muito semelhante ao procedimento que alguém deve ter para resolver um teorema de Euclides, ou demonstrar um teorema de Euclides, ou para construir dentro de um problema de Euclides. Então, os procedimentos são muito semelhantes, de tal modo que a geometria, ela pode nos auxiliar na eloquência, e a eloquência, ela também vai ser avaliada quando nós apresentamos algo geometricamente. Nós pensamos, um discurso belo. É mais fácil perceber um discurso belo, mas quando você vê matemática, você fica: tem coisa bonita aqui? A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado, isso é bonito? Sim, parece que é bonito. Mas também na geometria nós temos o que nós chamamos de uma elegância da prova. Os alunos que estão aqui no curso de 25 dias, não poucas vezes eles vêm aqui para o quadro apresentar as proposições e terminam e falam assim para eles: você não percebeu que você colocou mais passos do que era necessário, ou menos passos do que eram necessários? Ficou, parece, sobrando alguma coisa, ficou faltando alguma coisa. Não está tão elegante, você poderia explicar isso com mais concisão. Você deixou muito bagunçado o seu quadro. Você deixou muito confusa a sua explicação para os seus colegas. Vocês percebem que, de certo modo, existe uma dimensão retórica que pode e deve ser avaliada pelo professor de geometria. Então, o Quintiliano já nos fala disso. Então, vocês percebem que, para alguém que
vai ser de humanos, vou ser advogado, vou ser professor, vou ser, sei lá, historiador. Nós pensamos que nada disso se refere à geometria. Mas, entendendo o contrário, para as disciplinas em geral, a geometria e as matemáticas nos dispõem para que possamos aceder a essas disciplinas mais árduas, comuns também, de maneira mais perfeita. Então essa é a primeira informação que a gente pode ter. Nós somos das humanas, vocês são das exatas, e eu lembro muito de uma aula de filosofia que falava sobre a alegoria da caverna de Platão, que está presente no livro 7 da República. Nessa alegoria, os professores geralmente falavam: olha, você está numa caverna, você está vendo a mídia, tudo mais, tem que se libertar, ter uma liberação política, você tem que se desalienar da mídia, da televisão, tudo mais. Beleza, pode ser verdade? Pode, sei lá, não sei, mas pode ser verdade? Faz sentido, talvez. Mas quando eu fui ler o Platão em primeira mão, eu descobri que ele fala: vamos ter que sair da caverna. E a saída da caverna nada mais é do que uma alegoria acerca da educação. Não é sobre política, é sobre educação. E ele fala: como a gente vai sair da caverna? Ele fala: com um certo programa de estudos. Ele fala que o homem está aqui preso na caverna por muitos anos, desde sua infância, ele começa a sair da caverna. E ele quer enxergar o quê? A luz do sol. Beleza, fácil, vou sair da caverna. Saio da caverna, o que acontece? Saio da caverna, fico cego. Por quê? Porque eu estava tanto tempo na escuridão que meus olhos não estavam acostumados a ver a beleza do sol. E agora, a culpa é das estrelas. Não, a culpa é do sol. A culpa é do sol. Não, a culpa é do sol. Por que a culpa é do sol? Porque foi o sol que me deixou cego. Calma, jovem. Não foi o sol que te deixou cego. Foi simplesmente que você foi com muita sede ao pote. Quando nós estamos com muito sono, ou às vezes a gente está muito cansado, a gente fecha a persiana do quarto, dorme, e a gente acorda, a pessoa abre a persiana e a gente fala: desliga essa luz, parece um vampiro, assim a gente fica, né? Mas é por quê? Porque nossos olhos não estão acostumados. Meus olhos não... O pior que é verdade, foi o sono. Nossos olhos não estão acostumados com a visão tão fúlgida do sol, tão brilhante do sol. Olha, sem sinal. Coisa maluca, né? Tá. Nossos olhos não estão acostumados. Quem vê até tô chorando assim. Nossos olhos não estão acostumados com tal fulgor do sol. Vocês percebem isso? E Platão ele fala: como a gente pode se acostumar com a visão da ideia do bem, desse fulgor do sol? Ele fala: com 4 disciplinas. E vamos lá, agora sim. História, filosofia, literatura, Homero. Dele: aritmética, geometria, astronomia e música. Pô, tava de feliz nas humanas. Daí eu descubro que o Platão fala isso. Como assim? Estragou todo o meu plano de achar que estava suficiente. Estragou todo o meu plano de relaxar. Agora eu sei que eu tenho o resto da vida para estudar isso também. Então assim, não vai dar tempo, né? Então a gente percebe que Platão fala: como as matemáticas, elas nos permitem enxergar a ideia do bem, aquilo que é de mais perfeito. Em última análise, se a teologia é a disciplina mais elevada, a Sagrada Teologia é a disciplina mais elevada, como é que uma coisa tão simples como construir um triângulo equilátero a partir de uma linha reta dada vai me fazer compreender melhor a Deus? Não faz sentido, parece. E eu quero mostrar para vocês que quando eu descobri que isso fazia todo sentido, a minha vida foi transformada, a minha vida de estudos. Eu queria que vocês tivessem um pouco essa experiência de ver como tudo isso pode nos transformar profundamente. Em primeiro lugar, eu queria mostrar para vocês que, para que nós falemos de maravilhamento e quadrívio, eu gostaria que vocês indicaram um livro para vocês, talvez possa ajudar muito. Quem é professor de matemática é obrigatório. Se você tem um amigo que é professor de matemática, compra esse livro e dá para ele. Se você não é professor de matemática, você vai lá procurar o nome desse autor, Francis Su, vai procurar o artigo acadêmico de 12 páginas que resume esse livro, tá? Então todo mundo tem leitura aqui para quando sair daqui, certo? Ninguém vai ficar sem ler essa semana, certo? Obrigatório, cai na prova. Cai na prova. Então aqui, Mathematics for Human Flourishing, matemática para o florescimento humano. Essa obra é extraordinária. Ele fala de uma experiência, é uma obra que eu li no mestrado em Educação Clássica da University of Dallas, e é uma obra que nasceu de uma percepção muito interessante desse autor. Esse autor é um matemático e ex-presidente da Associação de Matemáticos da América, e esse autor ele recebeu certa vez uma carta muito intrigante. Era um rapaz que
que estava na prisão por muito tempo, quase uma prisão perpétua. Ele recebeu uma carta desse rapaz. Esse rapaz ele falou: professor, eu estou aqui na prisão, vou ficar aqui até o resto da minha vida. Fui na biblioteca da prisão, encontrei um livro de cálculo 1. Comecei a fazer, pô, é muito legal isso. Eu estou com umas dúvidas, pode tirar as dúvidas para mim? Posso, claro. Daí ele tirou as dúvidas. Eles começaram a trocar cartas por anos e por anos. Ele reuniu essas cartas nesse livro e fez um capítulo comentando cada aspecto da matemática que fazia com que esse homem, que não era um profissional da matemática, não era um cara de humanas, não era sequer um cara de exatas, que fizeram com que ele quisesse gastar o tempo com isso. Sei lá, ele poderia estar vendo o filme do Pelé, poderia estar vendo outra coisa, né? Porque ele vai estar fazendo geometria, cálculo. E ele fala, é uma coisa bela. E é para todos nós de tal modo que, se esse homem, nas condições que ele estava, teve interesse, gosto e se encantou, por que nós não iremos também? Então, esse livro fala que a matemática, ela nos convida profundamente e ela nos convoca a ter certo ânimo por exploração, por beleza. Ela também nos incita a cultivar um certo desconcerto que existe em nós e também ela sacia a nossa sede de sentido. Ela nos dá uma certa alegria quando nós percebemos que algo é assim por causa daquilo. Quando nós sabemos as causas. Virgílio tem um verso muito belo que eu gosto muito, que é Beatus qui potuit rerum cognoscere causas. Feliz é aquele que pôde conhecer as causas das coisas. Conhecer as causas nos dá alegria. Por isso que a filosofia começa do espanto, porque a gente vê uma coisa e fala, nossa, que legal, por que isso é assim? Então a gente percebe esse grande ânimo, né? Então eu convido todos vocês a lerem esse texto e que a gente possa ver um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria que vocês tivessem uma noção muito forte na mente de vocês. A matemática, como eu estou propondo para vocês, para que ela nos cause encanto, para que ela possa incitar maravilhamento nos nossos, ela deve ser estudada de maneira liberal. Por quê? De maneira livre. Nós não estudamos Euclides para construir prédios. Nós queremos construir um outro edifício quando estudamos Euclides. Queremos construir o edifício da nossa alma, o edifício do nosso intelecto. Queremos estabelecê-lo sobre bases sólidas, para que no seu topo esteja aquilo que é mais perfeito. O estudo da ciência sagrada, o estudo de Deus, o estudo da filosofia, o estudo das questões mais elevadas. Mas para isso as bases devem ser sólidas e não podemos construir nosso edifício sob areia. Então, vejamos um pouquinho, mais ou menos, como a matemática tem sido nos apresentada. Em primeiro lugar, porque eu amo tanto o livro que nós temos usado aqui. O livro que nós temos utilizado no curso de 25 dias para estudar o Euclides é Os Elementos, certo? É talvez um dos livros, como o professor Ian disse, dos mais organizados e mais ordenados que já foram escritos. E nesse livro, o Euclides, ele prova cada proposição e a proposição posterior, ela se utiliza da proposição anterior para que ela possa ser trabalhada, resolvida, estudada. De tal modo isso acontece que você só consegue entender a proposição 30 se você entende a 29. Você só entende a 29 se você entende a 28, a 28, a 27. Que coisa legal, né? Parece uma escada. Você só consegue subir para os próximos degraus quando você passou os anteriores. Não dá para enganar o professor em aula sobre Euclides. Se você não consegue fazer essa proposição, quer dizer que provavelmente alguma proposição anterior não foi bem entendida, não foi bem compreendida. E olha que interessante. Vocês reconhecem isso aqui? O que é isso? Teorema de Pitágoras. Muitas vezes, para nós, o Teorema de Pitágoras foi assim apresentado, certo? Nós conhecemos o Teorema de Pitágoras deste modo. Agora, eu queria que vocês considerassem C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Vocês já se perguntaram o que significa ao quadrado? Tipo, o que ele faz ao quadrado? Né? Ele bota um 2 em cima, botar ao quadrado é botar um 2 em cima da coisa. Então tem um A, vou fazer A ao quadrado, botar um 2 em cima do A. Não é bem isso que acontece. O Euclides, como eu disse a vocês, ele é muito conhecido pela sua ordem. E o que isso significa? Que cada proposição posterior depende de algum modo de uma proposição anterior. Certo? Está tudo certo isso até aqui? Certo até aqui isso? Agora, se eu contasse para vocês que nós estamos estudando aqui no curso o livro 1 dos Elementos de Euclides, o primeiro livro,
que é o que dá os elementos de geometria plana, fala sobre triângulos, paralelogramos e outras coisas. Eu queria que vocês soubessem uma coisa. Vocês sabem qual é o número que o Teorema de Pitágoras está nos elementos de Euclides, livro 1? É a proposição 47. 47. Ou seja, para você entender isto, existem 47 passos anteriores. Quem aprendeu os 46 passos anteriores na escola? Quem detestava o Teorema de Pitágoras? Quem detestava o Teorema de Pitágoras? Todo mundo. Mas por quê? Porque eles nos deram uma conclusão, falaram que é assim, mas não nos falaram a pergunta dos filósofos. Nós temos um ânimo filosófico. A pergunta do filósofo. Por que é assim? Isso não nos falam. Não nos falam que para chegar na conclusão do Teorema de Pitágoras são 46 passos anteriores. Por isso que a gente detesta a matemática. Mas talvez nós não detestemos a matemática. Nós detestemos aquilo que nos disseram que é a matemática. Essa é a maneira como na escola nós aprendemos o Teorema de Pitágoras. Essa é a maneira como Euclides nos mostra o Teorema de Pitágoras. O que é A ao quadrado? Olha como é mais fácil do que parece. A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. A ao quadrado nada mais é do que, literalmente, botar um quadrado em A. É literalmente isso. O que é B ao quadrado? É literalmente botar um quadrado em B. O que é C ao quadrado? É simplesmente botar um quadrado em C. Essa é a imagem que eles têm. Vocês percebem que para demonstrar isso, ele precisa de propriedades acerca de quadrados, precisa de propriedades acerca de linhas, de paralelas. Ou seja, nós podemos compreender profundamente a conclusão se nós compreendermos todos os fios que constituem essa bela vestimenta, esse belo argumento de Euclides. É por isso que se vocês estudarem Euclides assim, se vocês estudarem geometria assim, e se assim fosse ensinada a geometria para os nossos filhos, eles teriam uma visão muito diferente da matemática. E quando eu fui apresentado para isso pela primeira vez pelo professor Jean, a minha reação foi o seguinte: eu me senti traído. Como assim eu passei anos na escola e nunca me falaram isso? E é bonito isso, é bonito, é lindo. Então, é isso que isso nos fala. Em primeiro lugar, ele nos convida a imaginar um senso de ordem. Existem coisas que são anteriores às outras. Existem coisas que só podem ser estudadas posteriormente. O autodidatismo aqui em Euclides não existe. Você não pode falar, eu sou autodidata, quero começar pela 46, quero começar pela 37. Não existe isso aqui. Existe uma ordem que você deve seguir junto com Euclides. Agora, essa primeira questão da ordem já me convenceria a estudar Euclides. A segunda coisa, podemos dizer, que me convenceria a estudar Euclides é o seguinte: o Euclides nos convida à exploração. Sabe exploração de cavernas? Exploração no Monte Everest? Eu vos garanto, Euclides é mais emocionante que isso. E estar desatento em Euclides te leva a conclusões absurdas, bizarras, que vocês não querem chegar. Mas chega a todo momento, não? Eu queria perguntar para vocês o seguinte: Mariane, você consegue ver um triângulo equilátero aqui? Não? Se eu dissesse para vocês que aqui possivelmente tem um triângulo equilátero, o pessoal de algumas construções a mais para encontrar um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo com 3 lados iguais, certo? Vamos olhar aqui. O Euclides começa uma reta AB e um círculo. Professor, um círculo? Cadê o triângulo? Vamos nessa. Ele continua o segundo passo. Opa! Pergunta: quem está vendo o triângulo aqui? Quem está vendo? Você não vale. Não vale. Não vale. Vem aqui, por favor. Seu nome é? Beatriz, mostre o triângulo pra gente, por favor. Cadê? Quero ver se você viu mesmo. Você é só brincadeira. Boa. A Beatriz falou que se eu unir o ponto A
A este ponto aqui eu vou chamar de C, e no ponto B ao ponto C eu vou ter um triângulo equilátero, certo? Você sabe o que é equilátero? Parece, mas Beatriz, olha só, eu uso óculos, eu não consigo enxergar bem, então não posso me basear nas aparências. Eu tenho 4 olhos, como as crianças diziam antes, então eu não posso confiar nos meus olhos. O que eu tenho que fazer? Confiar na natureza, nas propriedades da coisa. Daniele, vem aqui, por favor, venha, por favor, venha. Daniele, vem pra cá. Calma, vem aqui, as duas vão aqui. Ei, vocês estão ouvindo elas? Falem bem alto. Pessoal, se vocês perderem um passo, acaba tudo em Euclides. Vamos lá, Beatriz. Ei, Daniel. Tava tão óbvio, né? Mas você percebeu que agora, sabe qual é o meu consolo, pessoal? Sabe qual é o meu consolo aqui? Pessoal, porque eu uso óculos e eu não preciso confiar nas minhas aparências que eu consigo enxergar. Eu posso ter 20 graus de miopia. Eu não preciso confiar nos meus olhos para saber que sou um triângulo equilátero. Não preciso. Eu preciso saber que, tal como A e B são raios do círculo à esquerda, e AC é um raio do círculo à esquerda também, eu sei que AB e AC vão ser iguais. É necessário. Mas professor, eu não enxergo. Tudo bem, não se preocupa com isso. Você tem certeza que é um triângulo equilátero. Pergunta pra você, Daniele. Quantos pontos você enxerga nesse desenho? Fala. Todo mundo está enxergando 4 pontos aqui? Estou vendo que alguns não. E alguns chegando só 3. Olha que interessante aqui. Alguns podem me dizer que temos 3 pontos. Professor, cadê o 4º ponto, professor? Vem me mostrar o 4º ponto. Cadê o 4º ponto? Eu não acredito em você. Tá, esse ponto vai ser chamado de D. Opa! São 4 pontos de verdade. Então aqui, Daniel, um triângulo equilátero e um outro triângulo equilátero. Como você sabe que esse triângulo equilátero? Boa! Tudo bem até aqui? É que eu já passei. Que bom. A gente combinou antes. Ela falou que tá legal. Tá, perfeito. Até aqui tudo bem. Pessoal, vocês perceberam que a maioria de vocês, quando eu perguntei quantos pontos tem aqui, quando a Daniele falou que eram 4 pontos, o que vocês fizeram? Fizeram isso. Por quê? Porque estava na cara de vocês o tempo todo. Mas vocês não viram. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a ter um tipo de atenção que Euclides nos exige. Quantos pontos existem aqui nessa figura que nós não estamos enxergando ainda? E eu pergunto a vocês também agora, aplicando Euclides à vossa vida. Quantos pontos na vida de vocês, por falta de atenção, vocês perdem? Por falta de atenção. Quantos pontos estão na frente de vocês e vocês perdem? Eu queria vos convidar a perceber que, tal como na nossa vida tem muitos pontos que estão diante de nós e nós perdemos a capacidade de enxergá-los, assim também em Euclides nós também somos muito desatentos. E aquele que trabalha Euclides por muito tempo, ele ganha a disposição a tornar-se cada vez mais atento. Tá, e aí, o que nós podemos fazer agora, Rita? Acho que nada. Mas agora temos que ser equilátero. O que a gente pode fazer? Eu quero dizer para vocês uma coisa. Isso que eu estou fazendo aqui agora, créditos, eu terminei de fazer isso 1h50 da manhã, porque eu precisava de 2 cobaias. E as minhas cobaias foram a Maria Paz e o Iago. Alunos estavam tirando dúvidas comigo 1 e pouco da manhã. Aqui o curso está sendo assim, 25 dias sendo assim o curso. E em certo momento eu falei, venham pra cá, vocês quiseram tirar dúvida comigo sobre Euclides. Daí eu falei, tá, então vocês vão me ajudar também. Eles vieram aqui e falei, tá, o que você pode fazer aqui? Vocês podem encontrar aqui. A gente ficou brincando de encontrar possibilidades aqui. Ou seja, já tive cobaia, vai dar certo, garanto. Então, nós temos o quê? Eu posso juntar a linha C, a linha D aqui.
eu tenho agora 4 triângulos aqui. Quantos triângulos eu tenho nessa imagem aqui? Quantos triângulos? Quero ouvir quantos triângulos eu tenho nessa imagem. 4? 6? Pera, vocês estão vendo a mesma coisa? Quem está com um grau maior de óculos ou menor? 2? Rapaz, está todo mundo falando coisas muito diferentes. Oh! Por que vocês estão discordando? Vocês não estão enxergando, não está na frente de vocês? Não pode discordar. É óbvio, é evidente, é inegável. Mas o que está acontecendo? É porque temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh! Como vocês não viram? Estava na frente de vocês o tempo todo. Será que só eu preciso de óculos? Só eu mesmo? Vamos continuar. Agora olha que interessante, está brincando com círculos. Vamos brincar mais aqui. Olha só que legal. Temos mais pontos aqui. O que a gente pode formar aqui? Mais um triângulo? Ou mais 2 triângulos? Ou mais triângulos? Nós temos aqui 1, 2, tantos milhares de triângulos aqui. Não tá bonitinho isso? O que nós temos aqui mais? Olha! Nós fizemos aqui uma nova figura. Coisa bonita. Nós podemos unir mais pontos, continuar brincando. Olha só o que apareceu aqui. Essas figuras foram fundidas de certo modo no círculo. Que coisa interessante. Vamos olhar aqui um pouco mais. Mais círculos fizemos. E o que está surgindo aqui? Está surgindo algo grande, está surgindo algo maravilhoso, está surgindo algo belíssimo. A geometria é bela. O que surgiu, Maria? Eu perguntei para Maria Passo. O que surgiu nessa imagem, Maria? E a Maria respondeu: uma florzinha. Com 2 florzinhas. Vocês vejam que não há nada mais romântico que Euclides. Maridos, para as vossas esposas, entreguem um desenho de Euclides. Dá sucesso, né, amor? Eu disse que é verdade. Depois, temos aqui mais informações. Nós percebemos que podemos brincar mais. Nós percebemos que temos essa figura quadrilátera aqui. E nós descobrimos uma outra figura quadrilátera aqui. E essa figura quadrilátera, ela vai ser a metade dessa figura quadrilátera maior. Como a gente sabe? Pergunta: como a gente sabe que essa figura quadrilátera aqui, LCKD, vai ser a metade da figura maior, FEHG? Explorem. Daniele. Como é? Será? Daniele, explique pra gente, por favor. Talvez não, porque não tem nem cadê o centro do círculo. O raio é aquela linha reta que parte do centro de um círculo e vai até a extremidade da circunferência. Parece que o L não está em nenhum centro. Como você sabe disso? Não acredito em você. Não acredito em você. 3 linhas paralelas? Tá, mas prova que é metade da área? Vamos... Fica aí. Luiz, me mostra isso aí, por favor. Mostra pra mim, por favor. Como é? Consegue mostrar? Você acha? Não consigo. Tá. Como é? Calma. Beatriz, vem aqui, por favor. Suba aqui, por favor. Olha aí só, atenção pra cá. Uma pergunta pra vocês. Quem até chegar aqui detestava matemática? Quem tá gostando de matemática? Fala que sim, fala que sim, fala que sim. Boa. Vamos lá. Beatriz e Daniele, mostra pra gente. Esse é um quadrado grande, que ele é composto de 4 quadrados menores que tem 2 triângulos em cada um. Se o triângulo maior contém 2 triângulos em cada, o triângulo menor só um triângulo em cada, então o triângulo maior é o dobro do triângulo, o quadrado maior é o dobro do menor. Yes!
Você já tinha visto Euclides antes? Já estou com o professor Jean? Ótimo. E você também teve? As duas tinham bases de geometria totalmente diferentes. As duas se encantaram com a geometria e exploraram. A geometria não foi para quem teve um excelente professor de matemática apenas. A geometria também para quem não teve nenhum professor de matemática. Talvez, ou que não tenha tido interesse antes. A geometria é para mim e é para vocês, de certo modo. E nós poderíamos continuar brincando, podemos continuar fazendo poesia com Euclides. Por exemplo, nós encontramos mais uma informação aqui, né? Temos que nós podemos dividir esse quadrilátero menor em uma figura que seja a metade de sua área. Quem gostaria de fazer isso aqui? Será? Quem conseguiria fazer isso aqui? Se fosse metade da área, temos esse quadrilátero menor. D, K, C, L. Quem consegue encontrar um quadrilátero que seja a metade da área desse? Que não seja aluno daqui do curso. Tá fácil. É óbvio. Vai lá. Tentar dividir em dois retângulos, né? Quadrilátero não é quadrado. Quadrilátero, não é quadrado, é quadrilátero. Então aqui, NO, O, ponto X, XY, YN. Cada um desses lados vai ser a metade desse quadrilátero anterior. Então nós temos aqui, encontramos mais uma figura quadrilátera que era exatamente a metade da área do anterior. Quem está fazendo aqui? Estudando geometria? Não. Estamos escalando o nosso Everest. Então, vamos continuar encontrando aqui. Olha quantas coisas maravilhosas de fazer brincar. E olha como está poético isso ao final. Eu só dei um zoom aqui para que vocês vissem como aí tem muitas coisas a mais para descobrir. Como existe uma beleza que nós desprezamos por vezes por certas experiências anteriores que tivemos, mas que é uma beleza que foi feita para nós. E que por vezes nós nos colocamos para fora desse universo. Tem um texto, tem uma autora que eu gosto muito chamada Simone Weil, que ela tinha um irmão matemático muito famoso, chamado André Weil, né? E ela falava que ela se sentia muito... O irmão dela matemático era um gênio, tá? De matemática, fez contribuições extraordinárias de matemática. E certa vez ela falava no seu diário que ela se sentia, quando estava perto do irmão, excluída de uma parcela do reino da beleza. Porque ela viu que o irmão dela era tão bom, ela se sentia tão distante dele, que parecia que aquilo não era para ela, e ela sentia tristeza. Porque ela sentia que algo do reino da beleza estava lhe sendo negado. Nós também às vezes nos sentimos assim. E eu queria vos convidar talvez nessa palestra, não que vocês saíssem daqui, ufa, que saciedade! Eu quero que vocês venham aqui para o banquete dessas palestras e saiam daqui mortos de fome. Para que vocês não saiam daqui só olhando para isso e dizendo, isso basta, isso é suficiente. Que joguinho legal o professor Lucas fez. Não, para que vocês vejam e falem o seguinte, isso daqui é uma coisa bela, que vale a pena dedicar tempo e estudo. É algo que eu quero que meus filhos percebam essa beleza. É o que eu quero que os meus professores percebam essa beleza. Então nós vamos ser o quê? Vamos fazer com que outras pessoas possam ver esse pôr do sol belíssimo. Essas rosas belíssimas que estão aqui. Vamos tirar nossas fotos da rosa belíssima, porque não pode ficar só para nós. Enfim, o que eu queria dizer para vocês é um pouco disso. Que existe uma forma de explorar Euclides. Existe uma forma de brincar com Euclides. Existe uma forma na qual isso é diversão. A minha esposa e eu, assim que a gente casou, a gente às vezes estava sexta-feira à noite, a gente abria um vinho e ficava brincando de Euclides. Né, amor? Então era muito legal, porque era uma brincadeira que era legal. Depois ela disse que ela não conseguiu mais acompanhar, mas ela conseguia acompanhar certamente. Mas é só porque nasceu a primeira, nasceu a segunda. Mas sim, ela consegue acompanhar perfeitamente. Ela até me ajudava, quando eu tinha alguma dúvida assim, ela tirava assim, tirava as dúvidas minhas. Enfim, existem muitas coisas que a gente pode fazer. Agora, eu queria mostrar para vocês que este estudo do quadrivium, de fato, ele não é uma coisa que aqui no Brasil tem sido muito transmitida. Eu diria que pouquíssima gente... Primeira coisa, muita gente se excusa do estudo do quadrivium porque diz que o quadrivium é inútil, que o quadrivium é ultrapassado. E o que acontece é que, na verdade, o que nós temos de fato, é uma coisa muito importante, mas que nós precisamos formar pessoas que possam ensinar isso. Nós precisamos fazer isso. Porque não é só ler um livro que você sai apto a ensinar isso.
precisa de trabalho. Formar um professor dá um trabalho e um investimento de médio e longo prazo, mas é um trabalho que vale a pena. É um trabalho que a gente precisa incendiar mais pessoas para que elas possam fazer isso, tal como o Jean me incendiou um dia, tal como o Dr. Siller me incendiou mais ainda, assim como eu tento incendiar meus alunos, para fazer com que eles possam também fazer parte e sentir-se parte de uma tradição. Não é, Rita? Mostra para o papai onde está a flor. Cadê a flor? Não quero. E o que mais? Queria mostrar para vocês um pouco do que está sendo feito no mundo sobre isso, né? Para que vocês saibam como está se fazendo. E só uma pequena coisa, eu dei uma palestra em São José dos Campos em dezembro e eu falei uma coisa que marca muito, eu queria que vocês levassem muito a sério. Eu vou falar de várias iniciativas para vocês. Thomas Aquinas College, University of Dallas, Instituto Boécio, Boethius Institute, Vivarium Novum, St. Jerome's College, que é uma escola de ensino médio. O fato de que muitas vezes estamos cheios de pessoas falando de educação clássica e ninguém cita esses lugares ou sequer conhece esses lugares é sintomático. E estamos muitas vezes sem referências, fundando instituições, fundando escolas, sem ter essas referências mínimas do que está sendo feito e está dando certo, como o professor já falou. Por quê? Porque muitas vezes falta a nós brasileiros uma certa humildade de aprender com as outras pessoas. Então é isso que nos falta. Então aqui, uma coisa que aconteceu no passado, que foi muito notável, que foi a conferência The Learnables, aconteceu em Missouri, em agosto de 2025, no Instituto Agostinho, que foi chamado Quadrivium, um renascimento criativo, do Quadrivium, que foi promovido pelo Instituto Boécio, no qual eu e o professor Ian Pompeu estivemos presentes, e neste evento estiveram presentes as grandes figuras de renovação da educação do Quadrivium no ensino médio e ensino fundamental, mostrando como nós podemos aplicar essa educação clássica, essa educação do Quadrivium, dentro do ensino fundamental e médio, não só para a educação superior. Então mostraram como nós podemos ter iniciativas concretas quanto a isso. Alguns livros, inclusive alguns autores de livros foram trazidos lá, Então, esse livro é um dos mais recentes sobre Quadrivium, é chamado A Brief Quadrivium, um breve Quadrivium, escrito pelo Dr. Peter Ulrichson, que ele é professor da Catholic University of America. E esse é um livro que tem sido usado muito nas escolas. Ele mesmo falou que algumas pessoas têm usado, alguns colégios clássicos lá têm utilizado no primeiro ano do ensino médio, para fazer que eles tenham um Quadrivium Year, e isso faz com que eles tenham um ano só desse livro, estudando disciplinas do Quadrivium. E o que acontece no segundo e terceiro ano? Eles vão estudar todas as disciplinas que eles deveriam ter estudado no primeiro ano. Mas sabe o que acontece? Eles passam por essas disciplinas no segundo e terceiro ano com o dobro de velocidade, porque eles tiveram habilidades tão bem desenvolvidas que qualquer disciplina posterior se torna fácil. Só que, quantas pessoas sabem da existência desse livro aqui? É isso que eu queria trazer para vocês. Existe muita coisa sendo feita, muito boa sendo feita, que nós devemos ter humildade de aprender. O que mais aconteceu também? Aqui temos algumas iniciativas de textos e livros que nós poderíamos aprender muito com eles. Em primeiro lugar, a Brief Quadrivium, que pode ser muito bem utilizado como livro para primeiro ano do ensino médio. Eu tenho tido uma experiência muito boa utilizando esse livro com jovens de 15, 14 a 16 anos, muitas boas experiências com isso. Os jovens se encantam com a geometria. A professora Natália também é a minha monitora dessas turmas, ela tem acompanhado e vê que os jovens eles têm se interessado mesmo. Alguns tinham traumas com matemática e se encantam com essa abordagem de Euclides com esse livro em conjunto. Esse livro aqui de Euclides é um livro que recolhe o livro 1 dos elementos de Euclides com questões para discussão. Esse livro, inclusive, é utilizado como módulo de matemática para cursos de humanidades em algumas universidades clássicas dos Estados Unidos. Que interessante. Esse daqui é muitíssimo interessante, é do Dr. Michael Albers, professor do professor Jean e também professor do Thomas Aquinas College. E esse livro, até agora, aproveitem quando ainda está disponível gratuitamente no site deles. Gratuitamente. Muito bom, gratuitamente. Coisas boas, notícias boas. Esse livro, que está gratuitamente disponibilizado, vai ser comercializado nos Estados Unidos daqui a um tempo. Mas uma notícia melhor ainda talvez, é que eu e a professora Natália, que também está no curso, está aí atrás, está aí envergonhado. Eu e a professora Natália estamos traduzindo esse livro e que, se tudo der certo, quem sabe a gente encontra uma editora para tentar publicar esse livro aqui no Brasil, com iniciativa também ajudando, Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa desse tipo. Mas é uma coisa que está acontecendo em silêncio, sendo fermentado, e que às vezes a gente não vê, mas é um trabalho muito consistente que está se surgindo. E tem esse livro aqui, que talvez é o livro que mais precisa ser traduzido aqui no Brasil, chamado Beauty for Truth's Sake, do Stratford Caldecott, que foi professor do Thomas More College.
E ele tem um livro que foi lançado em português, tardiamente, na minha opinião, que é o A Beleza na Palavra, lançou recentemente, mas esse livro é o livro que trouxe uma renovação para o estudo do quadrilho também, lá nos Estados Unidos. Inclusive, é currículo obrigatório da Universidade de Dallas, do Augustine Institute e de outras instituições para pós-graduação e para a formação de professores. É um livro obrigatório, digamos assim. Mas, novamente, não temos em português. E, novamente, podemos aprender muito, porque pouquíssimas pessoas sabem da existência desse livro, que é muito importante em vários lugares. Então percebam como nós temos coisas para fazer. Eu trago também para vocês algumas indicações de textos, algumas reflexões que eu fiz durante essas leituras, durante esses estudos. Eu fiz uma reflexão sobre o estado da questão das artes liberais do quadrilho, a partir das conferências e do evento que participamos nos Estados Unidos ano passado, sobre o quadrilho. Eu fiz uma reflexão que pode ajudar muito vocês aqui no Substack, vocês podem olhar depois para essas reflexões. As artes liberais do quadrilho, um esboço do estado da questão. Tem um segundo texto que eu queria muito que vocês lessem, que revela-nos muito um pouco de como esses estudos eles nos convidam também a matar de maneira muito bruta a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Eu escrevi um texto chamado O Convite à Humildade, uma experiência a partir do estudo das cônicas de Apolônio de Pérgamo. Eu tenho um professor que também é meu tutor individual, que é o Dr. Andrew Seeley, e ele tem estudado comigo esses tempos as cônicas de Apolônio. Eu vou dizer para vocês que não teve nenhum estudo mais desafiador e mais humilhante para mim. Por quê? Porque às vezes eu passo 5 horas fazendo uma proposição, fiquei uma madrugada inteira fazendo uma proposição e errei no final. É uma coisa... Mas o que eu percebi? Eu percebi que eu reflito nesse texto sobre como um professor também deve saber, quando for necessário, dar ao aluno algo que mostre para ele como ele ainda precisa avançar, como ele não está tão bom quanto ele pensa que está. Então, escrever esse texto pode ajudar muito vocês, queria muito que vocês lessem, e não só pensassem em assistir essa palestra e levar uma ideia ou outra, mas ler mesmo esse texto, façam um propósito, leiam esses textos, meditem neles durante a semana, escrevam um texto sobre esses textos. Também, algumas reflexões sobre as belezas dos números. Eu escrevi itinerário do Thalma, do espanto à matemática, e a partir desta até Deus. Como a matemática nos leva a conhecer as realidades mais elevadas, inclusive um pouco a Deus. E também escrevi uma outra reflexão falando que ensinar é se tornar parte de uma tradição, que é um texto que eu escrevi sobre a minha experiência com os estudos matemáticos, desde o meu desencanto inicial até hoje ensinando a geometria. Inclusive eu comecei o texto com você, né? Não sei se você leu, eu te mandei já, né? Então, esse texto também pode ser bem interessante para que vocês tirem o medo de estudar essas coisas. Por fim, para que vocês percebam como existe um universo de coisas sobre esse assunto que nós nem fazemos ideia que existe às vezes. Aqui tem uma plataforma chamada Circe Institute, Circe, se escreve S-I-R-C-E, Institute. Eles têm um número de artigos só sobre o quadrilho. Física de ensino médio, salva pelo quadrilho. Olha só, professor de física, manda esse texto para ele. Física do ensino médio e o quadrilho. Qual a relação entre as coisas? É do Dr. Gavin Polemos, que inclusive estava conosco lá em agosto. Ele está lançando um livro de física nos Estados Unidos, baseado também no quadrilho. A matemática e a arte filosófica da música. Platão sobre o quadrilho. O verdadeiro papel da música no quadrilho. Ciências naturais e educação clássica. São aliados ou adversários? Álgebra. Será a álgebra a oitava arte liberal? Né? Vocês percebem quantas coisas nós temos aqui que nós podemos estudar, que nós podemos nos dedicar e nos empenhar, e que talvez nós só não amemos estas coisas porque não conhecemos. São Tomás dizia que o conhecimento é causa do amor. Nós amamos tanto mais quanto conhecemos. Então, quanto mais conhecemos, mais amamos. Queremos fazer com que nosso amor cresça por essas disciplinas, conheçamos mais. E quando conhecemos alguém que amamos, temos que nos arriscar. Arriscar a sermos rejeitados às vezes, a sermos tratados bem, a sermos ter um desconforto, mas por esse amor, por certos amores, por certas coisas belas, tudo vale a pena. Então eu queria convidá-los a pesquisar sobre isso depois. E queria dizer que nós temos também uma nova geração sendo formada. Já que ensinar e tornar-se parte de uma tradição, eu queria que vocês tomassem muito o que a gente está vivendo aqui nesses 25 dias. Estamos vivendo nesses 25 dias perfeitamente isso que a gente estava falando aqui. Ensinar é fazer parte, é se tornar parte de uma tradição.
a gente está formando certas pessoas que vão ensinar para outras. Primeiro era o professor já falando, ei, tem um pôr do sol muito bonito por aqui. Daí eu cheguei para os meus alunos, ei, tem um pôr do sol muito bonito por aqui. Daí outros meus alunos chegam para os outros alunos deles, tem um pôr do sol muito bonito por aqui. Qual é esse pôr do sol? Os elementos de Euclides. A astronomia, a aritmética, a música. Então nós estamos aqui formando uma nova tradição de pessoas que viram esse pôr do sol e querem continuar contemplando ele. Aqui foi um dia muito especial no nosso congresso, quando recebemos a Ana Letícia Signorelli, uma aluna de Campinas, né? Uma aluna minha que mora hoje, está no penúltimo ano de Thomas Aquinas College, e foi a primeira professora de latim que eu formei. E foi talvez a professora mais vocacionada, a intelectual mais vocacionada que eu conheci na vida, ainda que ela não seja hoje mais professora. E ela veio aqui e vimos aqui que ela foi a primeira que eu formei. Temos outros professores que já são meus alunos antes, já são outros alunos, enfim. E a gente vai vendo que esses alunos vão ensinar para outros e para outros e para outros. E vemos que essa tradição, ela continua sendo formada. E que iniciativas como essa devem ser incentivadas, né? E percebemos que os alunos estão fazendo esse esforço de perceber essa beleza que é árdua e que leva tempo. Aqui nós temos, por exemplo, 2 alunos discutindo alguns desafios propostos por mim na proposição 1 de Euclides. Aqui temos uma aluna que está fazendo esses desafios, essas explorações geométricas, e tentando encontrar na proposição 1 triângulos isósceles escalenos e também rombos. Aqui temos um aluno resolvendo a proposição 5 dos elementos. Observação: professor de matemática, jovem no ensino médio, professor de literatura, seminarista. Para quem é matemática? Para mim e para cada um de vocês. Não tem desculpa agora, não tem desculpa. Ah, professor, mas é fácil. Eu vou falar como foi um dia desse que chegaram pra gente. Vieram aqui e falaram assim, não, é difícil para vir para esse curso para quem trabalha. Daí hoje é assim. Desculpa, né? Desculpa, né? Enfim, mas vocês podem falar, mas eu não sou jovenzinho que vou fazer esses cursos. Eu tenho família, tenho filhos, sou casado. Eu sou casado, estou aqui. O professor Ian é casado, está aqui. Professora casada está aqui. Com filha está aqui. Esposa está lá na casa dela, está aqui. Mãe e filha resolvendo proposições. Cadê sua desculpa? Cadê a desculpa que vocês tinham para dizer que é para os jovenzinhos? Eles têm mais tempo. Cadê a desculpa para desculpar-se de não se preocupar com as coisas árduas? Professora de ofício, professora e mãe, também aqui, com a filha dela aqui, fez o esforço. Esse daqui não importa. E aqui, a geração mais nova, começando a ensinar geometria de Euclides. Aqui está demonstrando a proposição do coração. A proposição do coração é bem importante aqui. Uma proposição que resolve muitos problemas para a vida. E também temos essa minha estagiária, que já começa desde cedo na tradição. Então, estamos formando uma nova geração? Estamos. Como essa geração vai ser formada? Mostrando para essas pessoas que quando eu proponho o estudo da geometria, o estudo das matemáticas, eu não estou propondo uma coisa árida, mas sim estou propondo uma coisa até mesmo poética. Estou propondo que existe uma beleza que tu que achas que é cego para essa beleza, tu tem olhos para ela. Você só precisa ser retamente introduzido nela. Então, que essa palestra deixe vocês famintos. Que essa palestra faça com que você chegue em casa e fale, eu quero estudar esse negócio. Acabou. E quem está no curso São José dos Campos, aqui, presencial de 15 em 15 dias, sabe que vai ter isso toda semana. Cada 15 dias vai ter isso. Então, dá tempo de desistir ainda. Então, essa é uma coisa que, nas minhas turmas, eu acho muito interessante, que é professor de matemática, professor de filosofia, de geometria, de literatura, é mãe que educa seus filhos em casa, é professor de escola, é jovens de 15 anos, 16 anos. Para quem é isso? Para todos nós. Se vocês levarem a sério isso que eu estou falando para vocês, eu vou considerar que essa palestra teve algum fruto. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Vocês estão cansados de mim já. Então vamos lá, perguntas, por favor.
Pode dar para o papai, filha? O papai ajudar os alunos dele? Tá bom. Perguntas? Thalia. Thalia ou Thalia? Thalia. Thalia. Eu dei aula, né, de primeiro a quinto ano. E quando eu comecei a estudar educação clássica, a coisa que eu mais tive dificuldade com os mestres que eu tive foi: não se deve ensinar geometria do jeito do quadrígeno para crianças menores de 10 anos. Só que eu percebo que tem uma menininha que está sendo alfabetizada com 3 anos e meio. Eu sinto que quanto mais rápido a gente for, mais rápido eles pegam um jeito. Seria, não do jeito que a gente tem que estudar mesmo, mas teria como colocar o que é o quadrígeno um pouco antes dos 10 anos ou não? É que, por exemplo, quando nós falamos quadrígeno, a gente pode distinguir alguns termos. Quando falamos quadrígeno, nós estamos falando de 4 disciplinas específicas: aritmética, geometria, música, astronomia. Essas 4 disciplinas, enquanto consideradas sob o aspecto das artes liberais, elas são consideradas em seu aspecto elementar, ou seja, não é estudo especializado ainda. Portanto, é elementar, é para todas as pessoas de certa maneira. Agora, quais elementos podem ser apresentados para crianças? Isso é muito mais disputável. Eu tenho percebido que as demonstrações geométricas, como a gente se faz aqui no Euclides, eu só consigo fazer com crianças a partir de 11 anos por aí. Eu não vejo frutos antes disso. Eu vejo por quê? Porque antes ela tem que ganhar certa fluência nos elementos geométricos que ela vai ter que operar, em cima dos quais ela deve ter que operar durante as aulas. Então, eu percebo que uma boa idade para introduzir certos elementos como estes, e Euclides, que é, digamos assim, é o nosso textbook máximo, assim, em geometria, eu diria que é 11 anos, 12 anos. Existem algumas tentativas de fazer isso. Então, existe esse livro, Brief Quadrivium, que é mais para... A partir de 13 anos já faz sentido. Eu já vejo, tem uns 13, 14 anos que estão lendo, estão fazendo isso comigo, né? Para outras idades, existem outras maneiras de fazer isso, talvez, né? Então, eu não saberia dizer se desta maneira como estamos fazendo seria adequada antes dos 11 anos. Mas tem muita coisa sendo feita por aí. É mais provável que eu desconheça a resposta do que não exista. É provável que exista, é mais provável ainda que eu desconheça, que eu ignore. Não fala, isso é a Caroline. Camila. Estou tentando memorizar o nome de todos vocês, eu memorizei de muita gente. Tem duas perguntas. A primeira é a seguinte: a matemática pura pode ser uma boa base para crianças menores, depois elas estarem preparadas para entrar em vídeo? E a segunda pergunta é a seguinte: eu sou professora de música, então assim, nos últimos 3 anos eu me dediquei mais ao estudo de quadrígeno do que do trígono. Como tirar o melhor proveito dos dois e dar uma boa aula? Interessante essa pergunta, né? Eu acho que é uma questão que talvez envolva uma distinção. O fato de seres professora de música não implica necessariamente que estejas trabalhando o quadrígeno, porque música não se diz univocamente, né? Isto é, eu posso dizer música enquanto aquela formação propedêutica, introdutória e instrumental, ou música enquanto disciplina liberal, que vai ser o estudo da música precisamente enquanto disciplina matemática, na qual nós vamos perceber, na aritmética, por exemplo, os números, e na música nós percebemos as proporções e relações entre os números. Vemos que é um sesquial, sextitércio e assim por diante. Então, isso... Foi aquela pergunta que eu fiz para vocês no congresso. Foi. A dificuldade de fazer as escolas entenderem qual a função da educação musical. A educação musical, por exemplo, é muito importante nos dois aspectos, né? O Boécio, que é o grande mestre sobre isso, junto com o Santo Agostinho, o Boécio ele fala que existem pelo menos 3 tipos de música: a música humana, a música terrena e a música divina, né? E a música instrumental, ele fala da música instrumental também. A música humana é a harmonia que existe no ser humano, a harmonia moral, intelectual e existencial do ser humano. A música divina é a harmonia com a qual Deus fez todas as coisas que nós percebemos na realidade. Distinguimos matematicamente as belezas que Deus fez na realidade. E a música instrumental é a música que nós aprendemos com instrumentos, seja de percussão, seja de corda, seja a própria voz. Então, quando nós falamos de trabalho de música, nós temos que distinguir em qual tipo de música nós estamos trabalhando, em qual nível nós estamos trabalhando. E para cada um desses níveis existem certas respostas específicas. Então, por exemplo, para a música instrumental, eu indiquei no último congresso para você, o Instituto Católico de Música Sacra. Eles dão uma bolsa anual, 20 bolsas anuais, para que se vai estudar por 20 dias várias disciplinas de canto gregoriano, música para crianças, ensino de música para crianças, e basicamente pouca gente sabe que isso existe.
eles dão bolsas, muitas bolsas, a todo jeito. Então é uma oportunidade de desenvolver a música instrumental. Teoria musical seriam outras coisas que teriam que estudar. Por exemplo, eu acho que teria grande fruto lendo esse livro do Caldecott. Eu acho que realmente teria muito fruto ler esse livro, Beauty for Truth's Sake, muito fruto mesmo. Tem que ler esse livro, é obrigatório, certo? E teria muito fruto se você pegasse o livro 1 e 6 do livro sobre a música de Santo Agostinho. Daí você vai perceber, quando você tiver terminado essas leituras, você pode mandar uma mensagem, eu te ajudo veja o que você consegue com isso. Veja quais respostas você chega e quais perguntas você chega com isso. Esse é o mais importante. Mais? Vincenzo? Não tá. Aquela que a gente combinou, né? É aquela que a gente Isso, combinou, é né? aquela lá. E tá no curso aqui. A minha pergunta ela já parte do pressuposto, que eu acho que é verdade, que você conseguiu deixar todo mundo apaixonado aqui pela matemática. Eu espero. Bom, pelo menos por mim eu vou falar que sim, mas acho que seria interessante para alguém que está começando então essa vida de estudos, né, que conseguiu captar a importância não só da tua palestra, mas como das anteriores, e agora toma como propósito iniciar uma vida de estudos ou começar se tem uma vocação intelectual, levar ela a sério. Qual que seria o caminho mais interessante, considerando a importância do quadrivium? Então, se deveria se focar primeiro só no trivium para depois ir para o quadrivium, ou os dois simultaneamente, ou primeiro o quadrivium, né? Pode surgir esse tipo de confusão para quem quer começar quem está na estaca zero, né? Se tem algum conselho nesse sentido? Eu vou dar duas partes da resposta. A primeira parte da resposta é: eu não vejo nenhum problema em que o estudo dessas duas áreas sejam concomitantes. Eu não vejo nenhum problema. Inclusive, eu digo que todo aluno que estuda Ilíada, Odisseia, gramática, lógica, retórica, pode fazer umas 2 proposições por dia de Euclides para brincar e manter a mente viva, certo? É possível, certo? E eu acho que é mais razoável. A segunda resposta, eu acho que é até mais evidente. Eu tenho uma visão, né, muito firme sobre isso, muito firme, até excessivamente firme e rígida sobre isso, mas eu acho que... Qual vai ser minha resposta? Jorge, Natália, qual vai ser minha resposta que eu vou dar agora? Vocês sabem qual resposta eu vou dar? A pergunta... boa. Não, ele fez a pergunta: como você pode começar o quadrivium da melhor maneira possível? Qual é a minha resposta para isso? Boa. Que sai do vídeo. Cara, eu sou muito previsível. Mas é isso. Encontrar um bom professor que você confie, como você tem aqui, professores muito bons que você confia, cola neles e não larga mais. E aprende deles o máximo possível. Porque o desejo deles e o meu desejo é que eu me torne para ti o quanto antes inútil. Porque se você ficar dependendo de mim, depois de 7, 8 anos, eu faria a minha missão como educador. Então minha resposta é encontre alguém que você possa confiar, que possa dirigir seus estudos. Porque pode ser que para alguma pessoa a concomitância dos estudos seja adequada, para outra pessoa pode não ser. Para outra pessoa pode ser excessivo e pode prejudicar os 2 estudos. Para outra pessoa que tem mais disposição para esses estudos, pode ser mais fácil. Para outra, mais difícil. Então, um bom professor, ele consegue perceber certos detalhes que se escondem até mesmo no silêncio do aluno. Então, eu acho que é bom isso. Então, eu diria que colar os bons professores. Aproveitar, sugar os professores. Que nem o pessoal que fica até 1 da manhã com o professor tirando dúvidas de Euclides, né? E o professor preparando palestra assim mesmo. E aí, professor, deixa a gente tentar resolver uma profissão aqui, vê se está certo isso. Daí eu não estava nem sabendo mais. Está vendo triângulos duplicados assim já, né? Jorge, por favor. Tinha tudo certo daqui? Sim. Bom, Jorge. Eu sou dentro das diversas tradições de educação clássica, jesuíta, medieval, a antiga mesmo. Como se dava esse estudo, como se dava o estudo relacionado entre o trivium e o quadrivium, entre as artes do ser humano e as artes das matemáticas, das coisas. Os jesuítas dividiam esse tópico, né, entre escolas inferiores e superiores. As escolas de humanidades precediam as escolas superiores, então tinha certos estudos que se faziam no final das escolas inferiores e início das superiores, que eram os estudos matemáticos, nos quais nós temos um jesuíta que cuidava de cada
área de estudo. Então, por exemplo, eu estou com um livro aqui que eu vim para preparar as aulas do Christopher Clavius. Tem só em latim, não tem nada disso em português. Mas o Christopher Clavius, ele tem um livro que é um comentário a Euclides e que ele mostra todas essas explorações que podem ser feitas. Então, por exemplo, ponto é aquilo que não tem partes. Comentário sobre o ponto. Linha reta é a linha na qual todos os pontos eles jazem no mesmo ponto, né? Ele coloca aqui todo comentário sobre isso, as possibilidades de tratar isso. Só para que vocês vejam que é um universo inexplorado, vazio e belíssimo, que precisa ter mais gente navegando por ele. Mas como vocês vão fazer isso? Com o latim, dominando o latim. Dominando! Não é que eu sei falar, não é que eu sei falar, fazer uma pequena oraçãozinha em latim, não é só isso. Se nos é possível dominar. Veja, parece que eu estou sendo realista com isso, mas não estou sendo realista com isso. É que se te é possível dominar, você vai ser cobrado por não dominar. Se te é possível estudar isso e você não está se dedicando a isso, você está sendo negligente. Então, eu sempre falo para as mães que estudam comigo, que eu sou bem exigente, em certo sentido, eu falo o seguinte para elas, né? Não te são pedidas 100 moedas. Ah, mas tem a fulana que é solteiro, fulano que é solteiro, ele está estudando mais tempo que eu. Eu falei, eu não estou querendo que você dê 100 moedas, eu quero que você dê todas que você tem. A pobre viúva precisou de 2 moedinhas, mas eram todas que ela tinha. Então, eu não quero 100 moedas, 10, 20, 30, eu quero todas do meu aluno. E é isso que eu quero. E eu acho que é isso, Jorge. Eu acho que dominar o máximo possível as línguas para que você possa também ter acesso a essa grande tradição, seja jesuítica, seja dos antigos, seja dos mais contemporâneos. Tem livros maravilhosos de Euclides contemporâneos. Tem um PDF no Archive.org, depois eu corto essa parte do vídeo. Não, o Archive.org está domínio público, sei. Enfim, mas no Archive.org tem um documento que é Edições de Euclides do ano 509 até 2009. É um documento de 7.600 páginas. Eu estava um dia desse selecionando várias páginas para os meus alunos de exercícios. Eu estou preparando material a partir de fazer umas 100 páginas, 7.000, umas 80, assim, para que eu tirasse exercícios delas. E assim, tem muita coisa inexplorada. Por que a gente não explora isso? Eu preciso de gente com ânimo, com brio, com energia. Eu preciso de gente assim. Então, quem está disposto a isso? Espero que pelo menos... Quantos tinham inscritos aqui? 25, 26? Eu espero que 26 estejam nesse barco comigo. E aí? Por favor, não fala. Gisela. Eu não sei se diretamente uma pergunta, eu acho que foram muitos insights. Depois um comentário e a sua opinião. Porque assim, uma das coisas que você falou, que essa divisão entre humanos foi muito humanizada, eu acho que o conhecimento ele é uno, né? E a gente vê muito certo nessa fase, principalmente nos pequenininhos, eu falo aqui uma mãe educadora, que a gente parte de um texto de Camões e a gente estuda um monte de coisa, né? Desde a história. E nossa, eu estou pensando em tanta coisa que dá para gente ver esse cotidiano, esse povo. Porque o que acontece? Ele fez uma observação, eu fiz o contrário da observação, porque eu tive a sorte, eu sei colégio militar a vida inteira. E lá eu tive a sorte da providência, eu nunca estudei matemática. Eu tinha lá álgebra, geometria distintiva, aritmética, era tudo separado. Então, eu vi o quanto que hoje eu vejo o quanto que isso fez diferença na minha formação. Porque quando depois eu saí do colégio, a minha formação foi diferente, foi para a carreira. Então eu tive um gap bonito na vida para poder ser, né, ter alguma profissão. E aí agora, em virtude do psicografia, eu estou vendo esse como segundo que você falou, entendeu? Mas sabe que dá um alívio isso? Não. Dá um alívio. Sabe por quê? Porque quase ninguém tem coragem de admitir isso. Exato, já conheci isso. Aí a gente fica, meu Deus, vai dar tempo. Não vai dar tempo. Você já entendeu, mas pelo menos você pode morrer um pouquinho melhor. E aí, por exemplo, tinha uma mãe aí falando, né? A gente fica nessa, não é como entrar com o carro, você entrando, não é como começar o trilho, o quadrilho e tal. Aí eu penso que essa pressa de a gente sabe a festa, mas a gente está estudando a criação. Então, eu mostro ela criando tudo. Os padrões de animal, de flor, então quando ela chegar naquela hora do quadril, talvez aqueles 8 triângulos ali, ela vai ver rapidinho, porque ela já vê o triângulo que Deus criou, não foi uma pegada aqui disso, né? E outra coisa que eu acho muito assim, maravilhoso é ver esse raciocínio
ensino de matemática, hoje na alfabetização, que é o cotidiano, que ele liga o português com a matemática. Sim. Porque a gente foi ensinado regras. E aí eu ficava, por que antes de P e B é isso, não é. Sim. É porque é bilabial, é só por isso. Você não sai do você sai do né? Antes do P e do B, você só tem que partir do N, porque eles têm a mesma disposição. E aí quando você entende isso, você não fica que alguém esqueça disso, entendeu? E aí isso eu já tinha um conhecimento por causa da profissão, eu estudava fonologia. Olha aí. Né? E aí eu falo, gente, é claro. E essas crianças têm capacidade de entender isso, porque eu fiz isso com ela. Aí eu pego e ensino o e o a boca é a mesma, mas ela põe a mãozinha aqui na garganta, aí eu falo, fala o F, né? Como é o surdo. Só Aí você fala, né? É sonoro. Aí quando vai lá pro 8, 9, 10, não sei quantos anos que vão estudar isso, e vai dividir as funções de surdo e sonoro, é só isso. Só alegria. E aí não tem um mestre para informar isso pra gente tem que ir com 50 anos chegar a essa conclusão. Eu vou te entendeu? Então, se pudesse ter mestres como você e para fazer a gente o tema foi maravilhoso, que é maravilhamento, que a gente olha, eu estou maravilhada. Que alegria. Eu já cheguei apaixonada pela matemática dele. Que alegria. Vocês entenderam por quê? Então não foi culpa minha, foi apesar de mim. Fazendo a engenharia reversa, fica tudo junto aqui, tudo tem um jeito de você explicar que você nunca mais vai precisar decorar nada, você entende. Gisela, obrigado, viu? Gisela, você falou uma coisa interessante sobre expor e ensinar. A gente até tem uma experiência aqui muito interessante que eu tenho feito, os alunos têm apresentado, e para o professor de qualquer disciplina, de português, de filosofia, história, deveria fazer Euclides apresentando para todo mundo. Por que eu falo isso? O Euclides é uma aula de didática. Se você não consegue apresentar uma proposição de Euclides, você não consegue ensinar nenhuma disciplina. Ou você pode supor que o aluno não vai entender muita coisa. Ou você pode não chegar ao potencial que você poderia chegar. Né? Então, peço assim, teve um aluno ontem aqui que ele estava apresentando de uma maneira belíssima. Ele estava apresentando de uma maneira belíssima uma proposição. Tem uma hora que ele falou assim mesmo. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo. E esse ângulo é igual a esse ângulo. Daí depois eu olhei para um aluno e o aluno estava assim mesmo, o aluno. Daí eu falei, fulano, qual a tua pergunta dele? Não peguei o tema. Vocês lembram dessa pessoa que estava aqui na aula, né? Vocês lembram disso? Daí eu falei assim mesmo. Ele falou, explica de novo, fulano. Daí ele falou, não, esse ângulo é igual a esse ângulo. Que ângulo é igual a esse ângulo? Eu sou cego, não estou vendo o que você está mostrando o ângulo. O ângulo ACB é igual a CBA. Agora entendi. Tá bom, tava só isso. Daí o outro falando, entendi, o outro não estava com dificuldade. Às vezes a gente precisa somente explicitar algo que visualmente a gente já consegue captar. Mas quando a gente está acostumado a este nível de precisão que o Euclides nos traz, a gente às vezes começa a falar uma coisa e a gente fala, pera, acho que não é bem isso que eu queria dizer. A gente se acostuma a ser mais, a calibrar mais as nossas palavras, a perceber que cada palavra, e a gente começa a entender o sentido do quando a gente vê nos evangelhos, de que cada palavra vã ou inútil será cobrada, né? Por quê? Porque o peso da nossa palavra, de certo modo, é calibrado pelo nosso silêncio. E o Euclides nos convida a fazer silêncio. Euclides nos convida a observar cada passo. A maior dificuldade das pessoas com Euclides, por exemplo, é conseguir passar 5 minutos olhando diretamente para a pessoa que está expondo. Por quê? Porque a pessoa vai olhar para o livro. E ela olha para o livro, ela volta, não entende mais nada. Perdeu, né? Então, eu encho o saco dos meus alunos aqui, né? Eu falo assim, que livro é esse? Tira o livro, para de olhar o livro, olha para fulano, olha para ciclano, olha para Beltrano. Daí quando eu chamo, vem fazer a proposição, daí o aluno vem bonitinho, inocente, vem assim mesmo. Vem fazer a proposição, colega. Ele vem aqui, traz o livrinho dele, daí eu falo assim, opa, deixa que eu seguro o seu livro, pode ir lá. Pode deixar que eu seguro o seu livro, não se preocupa, não carrega esse peso. Mas eu acho que é isso que tem que fazer. Obrigar nossos alunos a terem esse alto nível de exigência. Por quê? Porque nossa missão de educadores é grande. Então, se é grande, a gente precisa de gente com coração grande, que possa fazer isso. Gente que quer, eu quero só fazer um estudozinho. Tem outras pessoas que vão fazer com essas pessoas. A gente tem que encontrar gente, a gente está precisando hoje de gente com coração grande e disposta a fazer esse trabalho. E não só gente que acabou de sair do ensino médio, não falando só de gente de 18 anos. Eu estava falando com os meus amigos ontem, né? Vós que sois casados tem que ser testemunho nisso. Tem que ser exemplo nisso. No matrimônio existe também
no sentido apostólico assim também. De certa maneira, nós manifestamos o nosso amor pela nossa esposa, nossos filhos, quando nós não deixamos que um jovenzinho que não tem um bebezinho no colo que a gente tem para amar, um bebezinho que amamos, uma esposa que amamos, a gente não vai deixar que eles nos superem em amor. Eles podem nos superar em tempo de estudo, mas nunca no amor que estudamos. Por quê? Porque é por um amor grande que a gente está fazendo tudo isso. Então, é isso, pessoal. Todas as moedas, não poucas, todas. Não uma, duas, três, todas. Obrigado. Uma dúvida mais? Obrigado.